podemos falar que a paixão nacional é uma bela de uma pizza, não é mesmo? Uma pizzinha, né, daquela calabresa, um pepperoni. Mas o terceiro sabor mais vendido de pizza no Brasil, você sabia que é frango com catupiry? Catupiry. Que delícia! Na bordinha, dentro da pizza, numa pedra pomes, qualquer lugar que você usar o catupiry é muito gostoso. Mas só que talvez você não saiba que esse é um dos produtos mais antigos do mundo, assim como o Guaraná Antártica, a Colgate e também o Mate Leão. E são essas histórias que você vai conhecer hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Com certeza, se você é mais velho igual eu, você lembra desse comercial. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Guaraná. Ai, esse é bom pra caramba, né? Mas ele teve uma parte 2, uma continuação com a pizzinha. Eu não vejo a hora de te contar, de ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia leite ou calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná. Ai, meu Deus, que comerciais que mexem com a nossa memória gustativa, né? Meu Deus do céu, o pneuzinho aqui da minha barriga até pulou de alegria. Claro que a gente tem que começar falando sobre o refrigerante mais famoso e orgulho nacional do Brasil, o Guaraná Antártica, que, pasmem, é de 1921. Eu acho que não tinha sido inventado nem a garrafa para ter o Guaraná, ainda mais o Guaraná Antártica, né? Mas é muito engraçado que toda vez que a gente conta uma história de marca aqui, ela começa de um jeito totalmente inesperado. E o Guaraná Antártica não é diferente, porque a nossa história começa antes do que isso, em 1885, quando a Antártica é fundada e, na verdade, ela é um abatedouro de porco. Oi. E ela foi fundada num bairro aqui de São Paulo que se chama Água Branca, apesar do refrigerante, né, não ser branco, ele ter uma coloração meio diferente. A história é a seguinte, ó, eles fundaram lá um abatedouro de porcos, né, mas só que durante o serviço que eles tinham lá, eles tinham que usar bastante gelo, né, porque você nunca deu uma pedrada de gelo na cabeça do porco, você não tá vivendo direito, né? Como que você fala uma coisa dessa rindo, Renan? Não, mas... O que acontece? Como eles tinham muito gelo lá para deixar a carne, né, esperando para ela ser levada para um outro lugar, o gelo que eles tinham lá era muito gelo, não precisava de ter tanto gelo assim. Aí chegou um cara que tava passando lá, que era imigrante, já tinha uma pequena cervejaria e falou assim, eu podia usar esse pessoal aí para gelar minha cerveja, começar a fazer uma produção de uma cerveja que é artesanal, IPA, não sei o que, né, que o povo hoje adora de falar, encorpado. Aí como ele viu essa oportunidade, aí ele falou assim, vamos juntar nossas escovas de dente, vamos fazer a nossa empresa virar uma só, que já tinha cervejaria desde 1868 e tal. Em 1888 vem a fábrica de cerveja, que até aquele momento vendia cerveja num barrilzinho muito simpático de madeira, assim, aquela coisa que você olharia hoje e falar assim, isso aqui, essa cerveja custa R$500. E a partir desse momento, pro negócio começar a crescer e prosperar, eles começaram a fazer anúncios, principalmente nos jornais. Só que a Antártica mesmo, ela só foi fundada oficialmente em 1891, porque agora tinha uma concessão lá do governo que você podia fazer uma empresa de capital aberto, né, de ter uma sociedade anônima, e nessa onda aí entraram 61 sócios para compor essa empresa. Nossa senhora, imagina 61 cabuquinhos para falar assim, vamos fazer isso aqui? Sim, não, nossa, que votação infernal que devia ser. Tanto é que eles vendiam banho de porco, cerveja, refrigerante, gelo, dava manutenção em negócio frigorífico também, imagina a Antártica fazendo isso. Tanto é também, né, que em
1893, quase que a Antártica realmente vai pra geladeira e fale. Mas depois disso, né, o pessoal meio que deu uma organizada ali e falou assim, não, esses caras aqui que vão tomar conta da empresa, e eles meio que deram a focada no negócio. Então eles estavam lá vendendo cerveja, as coisas até iam bem, mas eles precisavam criar um novo produto para suprir um desafio. Eles queriam que as mulheres e as crianças também bebessem alguma coisa. Eu só acho engraçado pensar isso aqui para as mulheres beberem, porque tem hoje tanta mulher que dá um pau em tanto homem bebendo. Nossa, mas as mulheres não entortam nem a pau. Mas vamos fingir que elas, oh meu Deus, fiz uma bebida docinha. Aí nesse desafio, eles começaram a pensar, o que será que a gente pode usar? Paralelamente a isso, na verdade, muitos anos, mais de 500 anos atrás, tinha um pessoal que estava consumindo uma fruta que tinha uma lenda sobre ela. Os indígenas falaram que colocava lá o zóio dentro da terra, que a criança foi enterrada e dessa criança nasceu o pé de guaraná que parece um zoião olhando para você. Eles começaram a pegar essa fruta, macerar, colocar água, misturar umas farinhas doidas lá e começava a tomar de canequinho, sabe, na cuia. Ia passando pra todo mundo assim. E essa fruta era legal porque essa bebida dava uma energia que os caras não ficavam nem com fome. Chama Ozempic. Mas o primeiro registro histórico mesmo da pessoa que descobriu teoricamente essa fruta é de 1669, que é o padre João Felipe Bettenford, um nome bem brasileiro, né? Que descobre essa fruta no Alto Amazonas. Mas só que essa fruta começou a ser processada, tipo assim, eles descobriram como é que eles iam poder usar ela de fato em 1905. Demorou bastante tempo, ela tinha um gosto amargo e tal, ninguém queria. O pessoal queria ficar doidão, mas o gosto não era muito bom. Mas depois que eles começaram a processar esse produto, a população começou a usar, então tomava pó de guaraná e tal, porque todo mundo tem uma receita pra qualquer coisa, né? Que nem aquelas garrafadas que o povo fala, que é levanta marido, levanta defunto. A Antártica resolveu que ia tentar usar aquele fruto, o guaraná, pra criar uma bebida. E foi assim que em 1921 eles montaram uma fórmula secreta e fizeram o Guaraná Champanhe. Guaraná Champanhe? Mas por que tinha esse nome? Primeiro, porque eles queriam que fosse uma coisa chique, né? E aquela fórmula lá, quando você colocava o guaraná, ele meio que espumava igual uma champanhe, sabe? Hoje tá no preço de um champanhe, de um Chandon, né? E também criaram uma garrafinha exclusiva ali pra dar aquela ideia de champanhe, de uma bebida mais cara. E não só isso, porque os índios lá bebiam pro negócio da energia e tal, eles começaram a vender como se o guaraná fosse um tônico que te desse mais energia, curasse algumas coisas. E a gente já falou até nas outras partes dos vídeos que os refrigerantes começaram nas farmácias, né? Eles tinham muito essa ideia de que o refrigerante podia fazer um certo bem. Sabemos que não faz, né? Mas tudo bem. E a partir disso, o Guaraná Antártica começou a fazer bastante sucesso. Tanto é que em 1951 veio um Guaraná que a gente gosta muito, a gente gostou quando vinha com a promoção, que era o Guaraná Caçulinha, que era especificamente para vender pro público infantil. Nossa, 51? 51. A 51 não é aquela que a gente tá falando, porque esse é o público dos botecos, né? A 1951 era a Caçulinha mesmo. E a coisa foi crescendo, ficando famosa até que nos anos 70, né, mais precisamente em 71, a Antártica criou a Fazenda Santa Helena. Nessa fazenda, eles começaram a fazer o seguinte, ao invés de pegar o Guaraná da Amazônia e tal, importar e não ter tanto controle de qualidade, eles começaram nessa fazenda a produzir o Guaraná e fazer vários melhoramentos genéticos lá. Tanto é que tem espécie de Guaraná que só existe dentro da fazenda deles. O negócio é meio que o Willy Wonka, só que do Guaraná. E o Guaraná Antártica sempre é muito lembrado pelas propagandas icônicas, que nem aquelas primeiras que eu passei. Mas, por exemplo, nos anos 70, tinha aquele que, se você não tomasse o Guaraná Antártica, você era Bocoboco. Presta atenção no jeito do Bocoboco falar. Você é mesmo do Arco da Velha, hein? Oh, como vai essa bizarria? Bocoboco? Mas que jantaram píparo. 1, 2. Guaraná Champanhe Antártica. Esse não foi o melhor design de propaganda que eles tiveram, né? Assim, Bocomoco, azar. Tem gente que hoje em dia é tão pior do que isso, nem sei o que é Bocomoco. E, por exemplo, teve uma vez que eles desafiaram a Coca-Cola a mostrar um segredo bem interessante. Esse aqui é o pé de Guaraná. É com o fruto dessa árvore que é feito o seu Guaraná Antártica. Agora, pede a Coca-Cola para mostrar para você a árvore da Coca. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. E em 2006 eles fizeram até o Diego Maradona usar a camisa da seleção brasileira. Eu sou
som da liberdade para as multidões. E eu não sei da paz. Ai, caramba. Que pesadelo. Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica. E então tá aí, né? Até hoje, desde 1921, o lançamento oficial, Guaraná Antártica embalando os nossos corações e as nossas veias e os nossos exames de sangue. Guaraná. Guaraná. Ai, meu Deus. Agora vamos falar do catupiry. Que é aquele queijo delicioso que muitas vezes o pessoal confunde como se fosse o catupiry é diferente do requeijão cremoso. Mas, na verdade, não, né? O catupiry é a mesma coisa que o bombril, o isopor. Ele virou sinônimo de um produto, mas ele é um requeijão cremoso. Talvez você não saiba, é que ele tá aí desde 1911. Essa história começa muito bem, porque envolve dois lugares que são bons demais de cozinha. Um deles é a Itália, porque eles são descendentes de italianos, as pessoas que fizeram lá a fórmula do catupiry. E outro, Minas Gerais, meu país, porque a fábrica mesmo foi criada em Lambari, Minas Gerais, e nem vendia peixe. A história de dois imigrantes italianos que vieram aqui pro Brasil e começaram a tentar a vida, né? Que nem várias outras histórias que começam assim. Mas só que eles tinham uma diferença, eles tinham uma receita de família. A gente tem o requeijão aqui, e os outros países eles têm alguma coisa próxima, mas não é o requeijão de fato. Mas eles tentaram recriar algum queijo diferente que eles tinham lá no país deles, e aí sim surgiu a receita do catupiry, que é um requeijão cremoso, só que na versão de corte, né? A gente conhece muito de requeijão de corte, nosso país, Minas Gerais, tem bastante, né, Barelana? Com rapa, com então. rapa, que delícia. E no início, o catupiry saiu meio que parecido com o que é hoje, né, na questão da embalagem. Hoje eles usam um negócio de plástico, mas naquela época eles tinham uma embalagem de madeira, que eles colocavam um papel celofane dentro e lá eles colocavam o queijo. Dava aquela cara toda especial. Mas eu fiquei me perguntando um negócio que eu acho que talvez você se pergunte também. Tipo assim, cada região é especialista em alguma coisa, mas por que Minas Gerais, tudo que é queijo sai de lá? Primeiro que o povo gosta muito, né? Mas segundo dizem alguns especialistas que é por causa do clima da região, porque a grama que cresce em alguns lugares, por exemplo, a área de Cerrado, tem uma composição especial que o gado come e aí o leite sai como se fosse mais saudável, se é que a gente pode dizer assim, com um gostinho diferente. É mais ou menos isso. Mas só que a coisa foi crescendo tanto que em 1949 eles se mudaram para São Paulo. Qual que era o plano deles? Já que a coisa estava escalando muito, do pessoal comprando e tal, eles queriam escalar isso para o pessoal que fazia cozinha profissional. Pô, o catupiry com os chefes de cozinha para eles começar a usar esse negócio. Mas nem tudo foram flores com catupiry, né? Até porque é de queijo, não de flores. Mas nem tudo foram flores no caminho do catupiry. Eles passaram por diversas crises, se é que a gente pode dizer assim. E nos anos 70, por exemplo, teve uma crise muito grande. E foi aí que eles tentaram atacar um novo mercado, o mercado de pizzarias. Eles queriam que as pizzarias começassem a usar o catupiry, até então meio que desconhecido. E meu amigo, isso aí deu pano pra manga, deu muito certo. Foi aí que foi criada a famosa pizza só de catupiry. É famosa, mas eu acho que falta um negócio. A pizza só de catupiry, Buberlan? Falta uma proteína aí, falta mais proteína, pesada, né? Um trem pra juntar os povos. Eu acho que é um pouquinho demais, né? Claro, tem frango catupiry. E a borda recheada, segundo as lendas, foi inventada aqui em São Paulo. Então se espalhou pelo país e isso finalmente é uma adição da culinária paulista para o mundo, né? Borda recheada, pelo amor de Deus, bom demais. Mas você já foi num lugar e fala que o negócio é de catupiry e não é de catupiry nada? É aquele negócio meio engrossado que você sente o gosto de longe que não é? Aquela nossa de catupiry. Pois é, a Catupiry preza muito pela excelência dos produtos deles. Tanto é que eles começaram a criar um selo e incentivar as pessoas a usarem o selo se elas usassem catupiry de verdade mesmo. Tanto é que você chega lá e vários restaurantes têm catupiry. Mas você sabia que você pode denunciar pra eles se o pessoal fala que é catupiry e não é catupiry de verdade? E aqui em casa a gente sabe pelo paladar quando não é. Barelana, nós somos mineiro. Isso aí pra nós é fichinha. A gente... a vaca estava com fome. Se a gente achar, nós vamos achar o 0800 do catupiry pra denunciar todo mundo que vier com esses queijos ruins. Eu pago R$1 bilhão na pizza, eu quero catupiry de verdade. Mas é aquele negócio, né? Catupiry é sempre bom. Quanto mais, melhor.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de chá mate? O mate leão gosta, Gabrielando? Oh! Muito? Nossa senhora. Eu acho amargo demais, vou te falar a verdade. Renato. Não, ele sozinho. Agora, ele tem as versão limão, versão não sei o que, eu acho gostoso. Acabei com seu argumento, né? Ah, então pronto. Te peguei! Você tá errada, tá errada, tá errada. O Mate Leão, com certeza, é uma das marcas mais famosas aqui do Brasil, porque todo mundo já tomou o Mate Leão uma vez na vida, né? Ou pelo menos sabe que tem aquela caixinha laranja característica, porque tem poucos produtos que são laranja, assim. Minâncora, Mate Leão, o Gatorade, se você contar o raio gigante que tem lá, mas fora isso... Mas eu não sabia que chá realmente era coisa de velho. Porque Mate Leão existe desde 1901. Onde você acha que começa essa nossa história? Exatamente. Que alguém deve ter acertado, né? No Paraná. Começa com uma empresa que foi fundada com o nome de Leão Júnior. Este foi um dos piores nomes de empresa que eu já vi na vida. Parece muito que essa empresa é uma empresa de fofoca, né? Leão Júnior, Leão Lobo, não sei. Que foi fundada pelo Agostinho Leão Júnior, mas que bem no início lá do funcionamento da empresa, já infelizmente falece e a esposa dele vai tomar a frente nos negócios a partir de 1908. Porque o Paraná é muito conhecido pela produção de erva mate, principalmente ali nos anos 20, que foi a maior produção do Brasil, inclusive exportando para os outros lugares que são bem conhecidos pelo mate, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, para Argentina, Uruguai. E foi aí que a erva mate foi meio que galgando o lugar dela ao sol, porque não é uma coisa muito simples você pensar assim de fazer sucesso, né? Primeiro, é um chá. Segundo, é uma erva que você tem que ir lá colocar uns negócios e tal para meio que ficar gostoso. Mas nos anos 40, a Mate Leão ganhou o seu nome, né? De Mate Leão, e depois começou a fazer uma técnica diferente, de já trazer a erva mate torrada. Essa que é a grande diferença, inclusive, do tererê, do chimarrão e do chá mate. Mas a planta é a mesma. E eles começaram com um belo slogan: use e abuse. C&A? É, ficou parecendo meio C&A, faltou o C baixo. Abuse, use, mas é meio que... não ficou tão bom assim. Mas a caixinha era muito bonita. Se você recebesse uma caixinha dessa de presente, com certeza você ia pôr bijuteria, alguma coisa do Varelando. Era muito bonito. Mas talvez você saiba que o mate, ele faz muito sucesso em um lugar específico do Brasil. Rio de Janeiro. Sim, é o Rio de Janeiro. O povo toma mate na praia. É meio que biscoito Globo e mate gelado. É um negócio que eles ficam malucos por conta disso. Uma coisa que a gente pensa que é meio estranho, porque o negócio foi feito lá em Curitiba. O pessoal toma muito chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Por que que isso foi desembocar lá no Rio de Janeiro? Na verdade, foi uma grande de uma estratégia. Aconteceu a partir dos anos 50 no Rio de Janeiro. E você pensar aqui, o que estava acontecendo nos anos 50 que podia mudar o cenário econômico de um lugar? Estava acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil. E como você sabe, né, os gringos adoram ir pro Rio de Janeiro. E o pessoal da Mate Leão pensou assim, bom, a gente podia fazer uma campanha para mostrar para os gringos essa bebida aqui que parece muito com chá preto, que eles tomam bastante. Resolveram colocar num copo, o negócio é uma bebida meio que já pronta, e vender por aí. O negócio foi tiro e queda e começou a vender pra caramba. Ao ponto das pessoas também começarem a ter os mateiros, né? Que é as pessoas que ficam com aquele garrafão na praia vendendo mate pros outros. E a partir daí, o mate gelado também caiu no gosto popular e virou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, se é que a gente pode dizer assim. E dito isso, só falta você agora me dar a sua receita de mate, né? Porque tem gente que toma com limão, tem gente que toma com leite, né? Chá. Tem gente que toma puro, tem gente que toma sem açúcar. Aí eu já acho que a pessoa desistiu um pouco. Qual que é a sua receita, Barilano? A minha é ir lá no supermercado comprar aquele que vem na latinha com bastante gás. Ah, esse é gostoso pra caramba, viu? Nossa senhora, meu Deus do céu. Fica a recomendação. A gente falou de tanta comida boa aqui. A gente falou de pizza, refrigerante, guaraná. Agora só falta a gente escovar os dentes e dormir, não? É a melhor coisa que a gente pode fazer assim. Claro, primeiro você tem que deixar o like no vídeo, né? Pra ajudar bastante a gente a chegar nos 3 milhões de inscritos. Inscreve, você não precisa receber notificação não. Tira as notificações, mas é pro bolo pra gente. Nossa, o negócio é sensacional. Só pra gente chegar e falar assim, quantos inscritos você tem? 3 milhões. 3? Exatamente. Mas dito isso, que tal se eu te trouxesse aqui a história da Colgate? Porque essa realmente é muito mais antiga do que você possa imaginar. Barelando, você representa a audiência aqui. Faça um chute de que ano que você acha que é a Colgate. 1912. Errado. 1895. Errado. Mas aí você tem que me dar pra cima e pra baixo. Pra baixo. 1760. Aí você foi demais, não tinha nem o fogo ainda. A Colgate é de 1806. Nossa
nossa senhora. E o povo que esse filme antigo com aqueles dentes tudo preto, parecia que não tinha sido inventado nada disso, né? Mas essa empresa começou com um cara que tinha um sonho e também tinha um dízimo a pagar na igreja. O William Colgate. Chegamos em mais um nome de empresa com o nome do dono. O William Colgate nasceu em 1783, só que ele veio de uma família pobre de maré, paupérrima, como diria o Caca Antibes, né? Ele não estudou muito, mas ele já foi trabalhar numa fábrica que a família dele tinha aberto. E de que era essa fábrica? De sabão. Ele trabalhava com sabão, só que essa fábrica da família dele não teve os melhores dias e acabou fechando. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu ir para Nova York para ir trabalhar numa outra fábrica, que lá ele poderia se desenvolver melhor. Uma fábrica de sabão. Ele gostava de um sabão, hein? Impressionante. Tanto é que ele começou a prosperar, pagar o dízimo dele lá na igreja. Eu só tô falando isso porque ele realmente era muito religioso e sempre tudo que ele ganhava da empresa dele, ele dava pro dízimo lá da igreja. Era muito importante. Da igreja? Igreja, inconstitucionalissimamente. Só que ele ganhou bastante dinheiro e foi fundar sua própria fábrica. Fábrica de... sabão! Sabão. Esse cara adorava um sabão, nunca vi isso. Na verdade, ele não produzia só sabão. Ele produzia sabão e velas aromáticas. E era uma fábrica até grande, que não tinha o nome de Colgate ainda. Isso só aconteceu depois que ele faleceu e o filho dele tomou as rédeas da empresa, quis homenagear o pai e chamou a empresa de Colgate. Mas aí muda o nome da empresa, mas eles só vão entrar nessa parte de creme dental, escova, pasta de dente, né, em 1873, que eles vendiam essa pasta de dente bem diferente do que você possa imaginar. Era em jarros e era aromático também. Ele gostava muito de pôr uns cheirinhos nos negócios. Eles ganharam até um prêmio em 1900 lá das fragrâncias de Paris, não sei o que. O povo era chique. E a pasta de dente, do jeito que a gente conhece lá, naquele tubinho e tal, só veio pro mercado em 1896, quando um dentista fez a criação dessa fórmula. E se você parar pra pensar, a Colgate fez 100 anos em 1906. Olha só o tanto que essa empresa é antiga. E você quer outra doideira? A gente tá falando da pasta de dente, certo? Só que a escova de dente do jeito que a gente conhece hoje em dia só foi criada em 1938. Ou seja, na verdade tinha uns outros modelos, mas assim, do jeito que é hoje mesmo, só em 1938. Mas você já parou pra pensar, Babarelando? É uma coisa que eu sempre fico pensando, porque eu era daquelas crianças que falam assim, vai escovar o dente. Crianças, né? Até hoje eu meio que, às vezes, a barata passa na minha boca, porque eu esqueço de escovar o dente. Que nojo, menino. O que eu fiquei pensando? E eu vou escovar o dente agora? Pra quê? Porque os nossos antepassados, eles não escovavam o dente. Viveram milhares e milhares de anos e estão aí felizes. Você já pensou por que isso era possível? Porque os alimentos não tinham as mesmas coisas que tem hoje, né? Exatamente. Por quê? A gente... Era pra ter fingido de surpresa, né? Era melhor, sei, né? Era melhor, né? Mas tudo bem. Não faço ideia, Renato. É porque é o seguinte, ó, depois que o humano conseguiu plantar as coisas, a nossa alimentação começou a se basear em carboidratos. Uma delícia, eu adoro um bom carboidrato. Só que isso deixa meio que a nossa boca meio ácida, né? E fica lá detonando o dente. Era bem diferente, por exemplo, do humano caçador-coletor, que é o nosso humano das cavernas lá, que ele normalmente comia carne, né? E a carne não faz tanto esse processo. Quer dizer que depois que a gente começou a alimentar desse jeito, os nossos dentes pioraram. Antigamente a gente precisava nem escovar o dente, meu Babarelando. Era um país livre. Queria saber o que fazia com aquelas carnes que grudam no meio dos dentes? As carnes... Ah, Babarelando, aí veio o deus do fio dental e isso com certeza vai ser uma outra história que nós vamos contar aqui no Nerd Show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!